O mar não deveria ser tão profundo. Esse foi o primeiro pensamento que tive quando descemos além do limite seguro naquela missão no Atlântico Sul. Eu sou, ou fui, Tenente Marcos Vieira, da Marinha do Brasil, e fomos enviados para investigar uma anomalia detectada a milhares de metros abaixo da superfície, um sinal estranho que não correspondia a nada conhecido. No início parecia apenas uma falha nos equipamentos, uma sombra distorcida nos sensores, algo grande demais para ser real, como se os próprios números estivessem errados. Mas então percebemos que não era erro. Era limitação. Os instrumentos simplesmente não conseguiam medir aquilo. Quando chegamos mais perto, vimos a forma surgir lentamente na escuridão, não como um animal comum, mas como algo que sempre esteve ali, esperando, imóvel, silencioso, impossível. Era gigantesco, maior do que qualquer criatura que já existiu, com um corpo que lembrava vagamente uma baleia, mas completamente distorcido, como se tivesse sido moldado por forças que não pertencem ao nosso mundo. A pele era antiga, marcada, quase como pedra viva, e então surgiram as luzes. 6 pontos azulados, alinhados na parte frontal, pulsando devagar, iluminando o vazio ao redor com um brilho frio que não parecia natural. Não eram olhos, mas nos observavam. Foi nesse momento que o silêncio dentro do submarino se tornou insuportável. Ninguém falava. Ninguém ousava respirar fundo. E então ela se moveu. Não nadando, não como qualquer criatura do oceano faria, mas como se simplesmente decidisse existir em outro lugar, revelando mais do seu corpo impossível. E então, a boca se abriu. Era grande demais para ser compreendida, uma abertura que parecia engolir a própria luz, com fileiras internas como estruturas vivas, repetidas em camadas, se estendendo para uma escuridão infinita. Não havia fundo visível, não havia fim, apenas um vazio que parecia observar de volta. Nesse instante, algo mudou dentro de mim. Não ouvi vozes. Não senti toque. Mas entendi. E esse foi o maior erro. Imagens começaram a surgir na minha mente, não como memórias, mas como verdades. Eu vi oceanos antes da Terra existir. Vi formas de vida que nunca tiveram nome, criaturas que desapareceram antes mesmo de qualquer registro. Vi o planeta sendo formado, enquanto aquela coisa já estava ali. Aquilo não era um animal. Era algo anterior à própria ideia de vida. Um fragmento de algo muito mais antigo. A tripulação começou a quebrar. Um dos homens começou a rir sem parar, outro gritava que estava sendo chamado pelas profundezas. O piloto ficou imóvel, encarando aquela boca aberta como se tivesse encontrado um propósito. Eu tentei manter o controle, tentei dar ordens, tentei fazer qualquer coisa racional, mas não havia lógica suficiente no mundo para explicar aquilo. E então o submarino começou a se mover. Não por comando. Não por falha. Algo puxava. Lentamente. Diretamente em direção àquela boca impossível. Eu tentei reagir, mas meu corpo não respondia. Era como se minha vontade tivesse sido arrancada, como se aquela coisa tivesse decidido que resistir não era uma opção que nos pertencia. As luzes azuis brilharam mais forte, e naquele momento eu senti claramente, ela não estava nos atacando. Não estava caçando. Estava observando. Estudando. Como se estivéssemos sendo registrados, catalogados, compreendidos. Como um humano observa um inseto antes de esmagá-lo, ou ignorá-lo. E então tudo ficou escuro. Eu não sei quanto tempo passou. Quando acordei, estava sozinho, à deriva no oceano, sem sinal do submarino, sem sinal da tripulação, apenas o mar calmo demais ao meu redor. Fui resgatado dias depois, mas isso não importa. Nada disso importa. Porque mesmo agora, escrevendo este relatório, eu ainda vejo aquelas luzes quando fecho os olhos. Ainda sinto aquela boca aberta esperando. E o pior de tudo, eu entendi algo que nunca deveria ter entendido. Aquilo não foi embora. Aquilo nunca vai embora. Porque não pertence ao nosso mundo, nós é que estamos no mundo dela.
Última anotação registrada: o tenente Marcos Vieira foi encontrado em estado de colapso mental, incapaz de manter contato com a realidade, repetindo constantemente que o oceano não é fundo, é apenas uma porta.